Capítulo 3º do Ministério Público Militar. Seção 1ª. Da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar. Primeiro, promover, privativamente, a ação penal pública. Segundo, promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. Terceiro, manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Artigo 117. Incumbe ao Ministério Público Militar: primeiro, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Segundo, exercer o controle externo da atividade da Polícia Judiciária Militar. Artigo 118. São órgãos do Ministério Público Militar: primeiro, o Procurador-Geral da Justiça Militar. Segundo, o Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Terceiro, o Conselho Superior do Ministério Público Militar. Quarto, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Quinto, a Corregedoria do Ministério Público Militar. Sexto, os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar. Sétimo, os Procuradores da Justiça Militar. Oitavo, os Promotores da Justiça Militar. Artigo 119. A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da Justiça Militar. Seção 2ª. Do Procurador-Geral da Justiça Militar. Artigo 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do Ministério Público Militar. Artigo 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, escolhidos em lista tríplice mediante voto plurinominal, facultativo e secreto. Pelo Colégio de Procuradores, para o mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar, antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Artigo 122. O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os subprocuradores-gerais, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo vice-presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo. Artigo 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 124. São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar: primeiro, representar o Ministério Público Militar. Segundo, integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar e a Comissão de Concurso. Terceiro, nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Quarto, designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Quinto, designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Militar. Sexto, decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Militar. Sétimo, determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Oitavo, determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Nono, decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. 10. Decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre: alínea A, remoção a pedido ou por permuta. Alínea B, alteração parcial da lista bienal de designações. 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar, ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses da lei. 12.
Dar posse aos membros do Ministério Público Militar. 13. Designar membro do Ministério Público Militar para: a linha A. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. A linha B. Integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. A linha C. Assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 15. Fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações. 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. 17. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, submetendo-a ao Conselho Superior. 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, após sua aprovação pelo Conselho Superior. 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar. 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Militar. 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas: primeiro, ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 13, a linha C, e 22. Segundo, a Procurador da Justiça Militar, as dos incisos 1º e 20. Seção 3ª do Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Artigo 126. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 127. Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça Militar: primeiro, elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista tríplice para escolha do Procurador-Geral da Justiça Militar. Segundo, opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos no inciso 1º, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores Militares disporá sobre seu funcionamento. Seção 4ª. Do Conselho Superior do Ministério Público Militar. Artigo 128. O Conselho Superior do Ministério Público Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição: primeiro, o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar. Segundo, os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar. Parágrafo único. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 129. O Conselho Superior do Ministério Público Militar reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou por proposta da maioria absoluta de seus membros. Artigo 130. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determine sigilo. Artigo 131. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Militar: primeiro, exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Militar, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar: a linha A, o seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da Justiça Militar e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. A linha B, as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. A linha C,
As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Militar. A linha D. Os critérios para a distribuição de inquéritos e quaisquer outros feitos, no Ministério Público Militar. A linha E. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. A linha F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Segundo, indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Terceiro, propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar. Quarto, destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público Militar e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Quinto, elaborar a lista tríplice, destinada à promoção por merecimento. Sexto, elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Militar. Sétimo, aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público Militar e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Oitavo, indicar o membro do Ministério Público Militar para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, segundo, a linha D, da Constituição Federal. Nono, opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Militar para a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. 10. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Militar. 11. Autorizar a designação, em caráter excepcional, de membro do Ministério Público Militar, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. 12. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. 13. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. 14. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções, de membro do Ministério Público Militar, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e seu retorno. 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar. 16. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Militar, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Militar, por motivo de interesse público. 18. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Militar, nos casos previstos nesta lei complementar. 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. 20. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios. 21. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. 22. Exercer outras funções atribuídas em lei. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1º, alíneas A e I, 11, 13, 14, 15 e 17 somente poderão ser tomadas com voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Seção 5ª da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Artigo 132. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar é o órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Artigo 133. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será organizada por ato normativo e o regimento interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior. Artigo 134. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será composta por 3 membros do Ministério Público Militar, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público Militar, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira. Artigo 135. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Artigo 136. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar: 1º, promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público Militar, observado o princípio da independência funcional.
Segundo, manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. Terceiro, encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público Militar. Quarto, manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial militar, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Quinto, resolver sobre a distribuição especial de inquéritos e quaisquer outros feitos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Sexto, decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Militar. Parágrafo único. A competência fixada no inciso 5º será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 6ª. Da Corregedoria do Ministério Público Militar. Artigo 137. A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 138. O Corregedor-Geral do Ministério Público Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar dentre os subprocuradores-gerais da Justiça Militar, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Artigo 139. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público: primeiro, realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. Segundo, instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho a instauração do processo administrativo consequente. Terceiro, acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Militar. Quarto, propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Militar que não cumprir as condições do estágio probatório. Seção 7ª dos Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar. Artigo 140. Os subprocuradores-gerais da Justiça Militar serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão. Parágrafo único. A designação de subprocurador-geral militar para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 141. Cabe aos subprocuradores-gerais da Justiça Militar, privativamente, o exercício das funções de: primeiro, Corregedor-Geral do Ministério Público Militar. Segundo, Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Artigo 142. Os subprocuradores-gerais da Justiça Militar serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Seção 8ª. Dos Procuradores da Justiça Militar. Artigo 143. Os procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às auditorias militares. Parágrafo 1º. Em caso de vaga ou afastamento do subprocurador-geral da Justiça Militar por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Militar, nenhum desses aceitando, poderá ser convocado promotor da Justiça Militar, para substituição. Parágrafo 2º. O Procurador da Justiça Militar convocado, ou promotor da Justiça Militar, receberá a diferença de vencimentos, correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, inclusive diárias e transporte se for o caso. Artigo 144. Os procuradores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar. Seção 9ª. Dos promotores da Justiça Militar. Artigo 145. Os promotores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às auditorias militares. Parágrafo único. Em caso de vaga ou afastamento de procurador da Justiça Militar por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do Conselho Superior, promotor da Justiça Militar, para substituição. Artigo 146. Os promotores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar. Seção 10. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 147. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Militar. Artigo 148.
A estrutura das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento, nos termos da lei. Capítulo 4. Do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Seção 1ª. Da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 149. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá suas funções nas causas de competência do Tribunal de Justiça e dos juízes do Distrito Federal e Territórios. Artigo 150. Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: 1º, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. 2º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 3º, requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4º, exercer o controle externo da atividade da Polícia do Distrito Federal e da dos territórios. 5º, participar dos conselhos penitenciários. 6º, participar, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, de qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. 7º, fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 151. Cabe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito. 1º, pelos poderes públicos do Distrito Federal e dos territórios. 2º, pelos órgãos da administração pública, direta ou indireta, do Distrito Federal e dos territórios. 3º, pelos concessionários de permissionários do Serviço Público do Distrito Federal e dos territórios. 4º, por entidades que exerçam outra função delegada do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 152. O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os procuradores de justiça e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo de 2 anos, permitida recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o Procurador Distrital não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público. Parágrafo 2º. O Procurador Distrital somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 153. São órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: 1º, o Procurador-Geral de Justiça. 2º, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. 3º, o Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 4º, a Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 5º, as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 6º, os Procuradores de Justiça. 7º, os Promotores de Justiça. 8º, os Promotores de Justiça adjuntos. Artigo 154. A carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é constituída pelos cargos de Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça adjunto. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor de Justiça adjunto e o último de Procurador de Justiça.